Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho, e mais um dia que o Senhor nos concede. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, 20 de outubro de 2025. Estamos vivendo a 29ª semana do tempo comum. E como gratidão a Deus, nós entregamos a nossa adoração, o nosso louvor e as nossas petições ao Senhor no dia de hoje. Amém? Vai chegando, vai curtindo essa live, vai deixando seu comentário. Deus é bom em todo o tempo, amém? Irmão Cosme, Deus abençoe nessa manhã. Minha tia Edneuza, Deus abençoe. Esposa Daniele, nessa manhã, Deus abençoe. Deus abençoe Patrícia Alexandrino nessa manhã. Ramon Martins, Deus abençoe nessa manhã. Deus abençoe nessa manhã todos os irmãos e irmãs que estão entrando para mais uma manhã com o Evangelho, amém? Deixa aí seu comentário, deixa aí o seu bom dia, sua paz do Senhor. Com Jesus é só vitória, amém? E é isso que nós estamos aqui com Jesus no dia de hoje. Vamos ler o Evangelho de Lucas 12. Lucas 12, versículo 13, que vai dizer assim: a terra de um homem rico produziu grande colheita. Ele perguntava a si mesmo: o que eu vou fazer? Eu não tenho aonde recolher a minha colheita. Então pensou: eu vou fazer o seguinte, eu vou demolir o meu celeiro e construir outros maiores. Aí eu vou recolher todo o meu trigo e os meus bens. Depois direi a mim mesmo: meu caro, você tem muitos bens guardados para muitos anos. Descansa, coma, beba, se divirta. Mas Deus diz: insensato, nessa noite sua vida será pedida de volta. E as coisas que você preparou, de quem elas são? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Hoje também nós vamos orar por todos os comerciantes, né? Hoje é dia do comércio, vamos orar por todas as pessoas que trabalham no comércio, em nome de Jesus. Amados, esse Evangelho é muito rico. Esse Evangelho nos ensina a termos cuidado com os acúmulos que a terra pode nos proporcionar. O texto não está aqui reprovando você ter um pezinho de meia. Não. O texto aqui não está reprovando você guardar um dinheiro para um tempo de necessidade. Não é isso. O texto aqui ele está mostrando o perigo de acumularmos tesouros na terra, como se a nossa vida fosse para a terra eternamente. O Evangelho não está nos ensinando a não guardarmos. O Evangelho não está nos ensinando a não termos nada de posse ou de reserva. Não é isso. O Evangelho do dia de hoje está nos ensinando que nós precisamos sim ter o que comer, o que beber, o que vestir, alguma coisa investida ou guardada, mas nós não podemos acumular tesouro na terra. Tem pessoas que estão acumulando tesouro na terra. Existem pessoas, amados irmãos e irmãs, que o prazer delas é trabalhar e guardar dinheiro.
O prazer dela é trabalhar e guardar dinheiro. E aí essa pessoa não viaja, essa pessoa não melhora a sua casa, essa pessoa não ajuda o seu próximo. O negócio dela é guardar e acumular. Sendo, amados, que nós não somos desta terra. Mais cedo ou mais tarde, nós iremos sair dessa terra e nós saímos daqui da mesma maneira que nós chegamos. Chegamos nus, com a mão vazia, e nu, com as mãos vazias, nós saímos deste mundo. Nós precisamos pedir ao Senhor a graça de termos sabedoria. Nós precisamos pedir ao Senhor a graça de sermos sábios. Sábios não no nosso próprio entendimento, mas sábios de uma maneira em que não acumulemos muito para não se perder dessa vida e nem andemos nessa vida sem nada, esquecendo que nós precisamos ter alguma coisa. Consegue perceber que o Evangelho, ele é algo muito rico, porque o Evangelho traz equilíbrio. Uma vida de Evangelho é uma vida de equilíbrio, aonde eu não vou ter muito para mim não achar que eu sou poderoso, e aonde eu não vou ter nada para não ser um miserável e blasfemar contra Deus. Existe até um Provérbios, eu acho que ele é um provérbio, se eu não me engano, que vai dizer: Deus, não me dê muito, mas também não me dê pouco, para que eu não blasfeme. Peçamos ao Senhor, no dia de hoje, que nos dê o necessário, a medida certa, para que tenhamos uma vida boa, para que tenhamos uma vida com Deus, para que tenhamos uma vida com o próximo, para que possamos ter possibilidade de esmolar, para que possamos verdadeiramente podermos usufruir com a nossa família. Porque o acúmulo, amados, ele leva à avareza. Já viu pessoas que quanto mais tem, mais quer? E quanto mais tem, mais egoísta ela se torna? Isso é o poder do acúmulo. Eu ouvi uma vez uma frase que dinheiro e bens e riquezas, ela precisa ser o que? Fluxo. O que é um fluxo? Um fluxo é algo que anda, né? Entra e sai. Tudo que impede o fluxo acontecer não é bom, né? Se tem um fluxo de água que sai para as casas, se houver um entupimento, tem que haver o quê? Um desentupimento para quê? Para que o fluxo siga normal. Um acidente de carro, ele pode o quê? Impedir o fluxo. Precisa ser removido para que o fluxo siga normal. Assim é também os bens, amados. A Bíblia vai dizer que este homem produziu grande colheita, de uma tal maneira que ele não tinha mais aonde colocar. Olha que coisa. Aí ele pensa consigo: eu vou destruir os meus celeiros, vou aumentar para poder colocar toda a minha colheita lá dentro. E depois eu vou ficar dizendo para mim mesmo que eu posso aproveitar a vida, porque agora eu tenho muito. A visão daquele homem era uma visão de acumulação, acumulativa, na verdade. Cuidado com a visão de acumular. Como ontem eu falei, né, na homilia, no sermão do culto da noite, quem é que sabe o dia que vai morrer?
Quem é que sabe o dia que vai ser chamado pelo Senhor? Por isso nós precisamos, amados, não viver na cultura de acumular. Ah, não, vou deixar guardado. Tudo isso. Não pode mexer, é intocável. Irmão, nós não sabemos o dia nem a hora. O texto, vai dizer para esse homem, na versão que eu estou lendo, insensato. Mas existem muitas versões que vai dizer, louco, essa noite a tua alma será pedida. E o que tu tens e para quem ela é? Aquele homem achava que ia viver muitos anos com aquele acúmulo. Mas mal sabia ele que naquela noite ele morreria e que tudo aquilo que ele acumulou ficaria para trás. Imagina, amados, você acumula uma riqueza a vida toda, se priva de tudo. Não, preciso guardar. Vamos viajar? Vou não, preciso guardar. Vamos no retiro? Vou não, preciso guardar. Vou guardar. Guardou, morreu. O que você usufruiu? Nada. Por isso, amados irmãos e irmãs, precisamos não ser a pessoa que gasta desenfreadamente, mas precisamos aproveitar de todos os bens que Deus nos dá. O texto vai dizer, assim acontece com aquele que ajunta tesouro para si, mas não é rico para Deus. Quem é uma pessoa rica para Deus? Uma pessoa que tem muito. Às vezes ela não tem muito, mas ela ajuda tanto, ela faz tanto, ela viaja tanto, ela se cuida tanto, que ela se torna uma pessoa rica para Deus. O rico para Deus é aquele que sempre está fazendo a vontade de Deus. Tem um almoço na igreja, eu vou comprar. Opa, vou. Ah, tá precisando ajudar os irmãos. Eu tenho só meio quilo de feijão, eu vou levar com alegria. Ah, tem que investir em alguém para ir no PNL, eu vou investir R$20. A pessoa que é rica para Deus, irmãos, ela não tem pena de investir na obra de Deus. Ela não está acumulando, ela está vivendo fluxo. Entra e sai. E Deus abençoa. E não falta nada. Por isso, no dia de hoje, nós estamos aprendendo que Deus não te chamou para acumular riqueza. Deus te chamou para viver o fluxo da riqueza. Entra e vai. Entra e vai. E o nome do Senhor é glorificado. Por isso, no dia de hoje, amados, cuidado com a avareza do acúmulo. Cuidado. Nós precisamos pedir a graça do Senhor e falar, Senhor, eu não quero viver de acúmulo. Eu quero viver do equilíbrio. Eu quero ser rico para Deus. E quando eu me torno rico para Deus, todas as coisas na minha vida prosperam. Por quê? Porque eu não guardo dinheiro. Eu guardo os mandamentos do Senhor. Eu acumulo aquilo que o céu pode me dar, que é eterno. Que eu posso levar desta vida material quando o Senhor me chamar. Que possamos pedir, Senhor, essa graça no dia de hoje. Acúmulo não de riqueza materiais, mas de riquezas espirituais. Que o Senhor nos ajude no dia de hoje. Que possamos ser homens e mulheres ricos, mas ricos para Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pai, muito obrigado pelo Evangelho do dia. Muito obrigado porque o Senhor falou tremendamente nos nossos corações através desse Evangelho.
Que evangelho confrontador. Que evangelho santo. Que evangelho, Senhor Deus amado, que nos leva a uma vida de santidade. De uma vida, Pai, onde eu não vou acumular tesouros na terra, mas aonde eu vou ser rico para Deus. Ajuda esse meu irmão, ajuda essa minha irmã, Deus amado, a viver esse evangelho. A Deus amado, conseguir, Senhor, entender que o Senhor não nos chamou para ajuntar dinheiro nessa terra, mas o Senhor nos chamou para vivermos todo o bem do Senhor nesta terra. Pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria para administrar os nossos bens. Que o Senhor nos dê a graça de verdadeiramente vivermos como o Senhor quer que vivamos. Pai, nessa manhã eu oro, hoje, Deus amado, por todos os comerciantes. Eu oro no dia de hoje, Pai, por todas as pessoas que trabalham no comércio. Muitas vezes é cansativo, muitas vezes, Senhor Deus amado, é desanimador, mas hoje no feriado do comércio, ajuda, Senhor, quem tem seu comércio, ajuda quem trabalha no comércio, para que possa, Senhor Deus amado, ter sabedoria, equilíbrio e honrar a porta que o Senhor abriu. Nós pedimos ao Senhor nessa manhã a Tua bênção sobre todos os comerciantes autônomos, todos os comerciantes, Pai amado, de grande porte. Pedimos ao Senhor nessa manhã por todas as pessoas que trabalham em comércio, a Tua graça, a Tua bênção e a Tua unção. Oramos nessa manhã por todos os enfermos, oramos nessa manhã por todos aqueles que sofrem, pelos países em guerra, pela igreja perseguida. Oramos nessa manhã, Deus amado, nos lembrando, Deus, de tantos homens e mulheres de Deus que são carentes da nossa oração. Lembramos da irmã Francisca, mãe da Raquel. Lembramos, Senhor, nessa manhã da irmã Luzia. Lembramos, Senhor, nessa manhã, Deus amado, de tantas pessoas que se recomendam às nossas orações. Ouve, Senhor, o nosso clamor. Ouve, Senhor, a nossa oração e supra a necessidade de todos. São, Deus amado, as mais ricas bênçãos que nós pedimos, orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom, meu amigo e minha amiga, que você entrou nessa live, que o Senhor possa te abençoar. Lembre-se, Deus não te chamou para juntar riqueza nessa terra. Deus te chamou para viver no equilíbrio, usufruindo de tudo que você pode usufruir. Por quê? Porque no final nossa vida não é aqui, mas é na eternidade. Aleluia, que bênção, que evangelho lindo, né? Se você não teve a oportunidade de ouvir o evangelho desde o começo, depois retorne nessa live e escute do começo. Deus falará contigo. Amém? Que bom, amados, que bom que nós oramos também pelos comerciantes, né? Pelos comércios. Hoje é feriado do comércio, né? Muitos mercados fecham, muitas lojas fecham. Hoje o pessoal descansa para uma nova jornada. Amém? Vamos receber a bênção do Senhor nessa manhã. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Uma semana mais do que abençoada para você, e se o Senhor nos permitir, quiser,
quarta-feira nós estamos aqui em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus, graça e paz. Lembre-se, com Jesus é só vitória.